Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A elite russa exige o fim da guerra na Ucrânia. Parece que o desespero tomou conta da elite russa. Desespero total, na realidade eu acho que engoliu a elite russa. Aliados de Vladimir Putin, talvez ex-aliados, né? Não entendem porque continua com tantas perdas, com tanta miséria que foi criada na Rússia por causa disso, eles quebram o silêncio e exigem o fim imediato da guerra. Drones ucranianos espalham o terror nos céus de Moscou, quebrando a falsa segurança dos ricaços russos, dos ricaços do Kremlin, moscovitas, enquanto a economia desaba e o fantasma de uma nova mobilização forçada assombra o país. Então, esse é o motivo de que os caras já estão dizendo chega de guerra. E já estão falando abertamente, sem medo do ditador. Então, talvez sejam ex-amigos ou serão ex-amigos, não sei. Mas, na realidade, está parecendo haver um confronto, que vai haver, não há ainda, né? Mas na retórica já, entre o ditador e a elite da Rússia. Fiquem comigo até o final neste vídeo. Assista agora aos bastidores desse colapso político que está implodindo a ditadura russa por dentro. É um tema muito importante. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Convido a todos. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. O que vocês veem aqui é inédito. Acredito que a maioria dos vídeos hoje tinha, se não todas as matérias, mas matérias muito inéditas e muito interessantes. E isso acho que é uma grande motivação para vocês se inscreverem. Eu retribuo com essa qualidade e com a verdade. Aqui é o canal da verdade, o canal do Velgas. Muito obrigado. Existe um pânico que já é comprovado na elite russa. As máscaras da propaganda do Kremlin caíram por terra e a realidade de bastidores que Vladimir Putin tentou esconder a todo custo finalmente explodiu para o mundo. De acordo com um relatório bombástico, detalhado, publicado pela renomada agência de notícias internacional Bloomberg, de alta credibilidade, um relatório que chegou às mãos dela, o clima nos mais altos escalões do poder em Moscou mudou drasticamente de soberba para puro pânico, de arrogância, de soberba para puro pânico. Crescem de forma avassaladora as dúvidas da liderança russa sobre o futuro e as perspectivas reais de uma guerra prolongada contra o Estado ucraniano. O que antes era vendido pelos generais russos como uma operação rápida, de poucos dias, iam dar um passeio na Ucrânia, transformou-se em um pesadelo sem fim. Fontes internas de alta patente do próprio Kremlin já reconhecem abertamente nos corredores escuros do governo que o conflito chegou a um impasse estratégico. E um impasse estratégico, acho que absoluto. O dado mais perturbador para os oficiais do regime é que simplesmente não existe mais uma saída clara, rápida ou segura para sustentar a atual ditadura da Rússia. De outro lado, na linha de frente, o governo ucraniano, juntamente com seus aliados ocidentais, das forças da OTAN, enxerga essa paralisia interna russa como evidência definitiva e matemática de que o potencial ofensivo do exército russo está em processo de esgotamento. A Ucrânia resistiu à pressão máxima e o tabuleiro de xadrez da guerra começou a virar contra o agressor, que é o Estado russo, o Estado russo de Vladimir Putin. Kremlin é o resultado direto de uma estratégia brilhante adotada pelo comando militar ucraniano. A Ucrânia conseguiu o que muitos analistas internacionais consideravam impossível. Estabilizou completamente a linha de frente do teatro de operações e desacelerou de forma gradativa a tão prometida ofensiva de primavera do exército russo. E qual foi o grande segredo dessa virada tática? A Bloomberg observa com precisão que o uso generalizado, massivo e inteligente de drones ucranianos desempenhou um papel vital e avassalador nesta conquista. Foi responsável pela virada da guerra.
A Ucrânia aumentou ativamente a produção e o emprego dessas armas tecnológicas de fabricação própria, utilizando-as de forma cirúrgica para compensar a escassez de pessoal militar que o país enfrenta desde o início da invasão russa em larga escala. Desses enxames de drones não estão dando um segundo de paz para os russos. Eles estão infligindo perdas humanas e materiais catastróficas às tropas da Rússia. E o pior é que para o Kremlin, os ataques não se limitam mais somente às trincheiras da linha de frente. Os drones ucranianos furaram os caros sistemas de defesa aérea da Rússia. Estão castigando severamente a retaguarda russa, realizando ataques regulares de longo prazo, alcance contra alvos de alto valor econômico e militar, dentro do próprio território da Federação Russa. É isso que causou o pânico agora nas elites. O ataque deles está perto da casa deles, das famílias, dos filhos, né? Então, isso que estão em pânico. E estão querendo acabar com a guerra o mais rápido possível. Como consequência direta desse sufocamento tecnológico, as críticas internas contra as decisões do ditador da Rússia estão aumentando de forma sem precedentes dentro da própria Rússia. Diplomatas europeus sêniores que foram entrevistados pela equipe de reportagem da Bloomberg afirmaram de forma categórica que o clima no interior da Rússia está se tornando cada vez mais sombrio, pessimista e da derrota iminente. O prolongado impasse na frente de batalha é o fato de que os drones da Ucrânia estão levando a guerra diretamente para o quintal dos russos, atingindo o coração financeiro e político de Moscou. Destruíram a sensação de segurança da população civil e dos bilionários protegidos pelo regime. Eu complementaria o que a Bloomberg falou, ele está levando para o quintal já há um certo tempo, mas agora ele levou finalmente para o jardim, que é a entrada, o cartão postal da casa, que é Moscou e São Petersburgo. A situação interna é agravada ainda mais por uma tempestade perfeita de problemas socioeconômicos. A população da Rússia enfrenta graves problemas econômicos com a inflação galopante, restrições severas e diárias de acesso à internet. A internet livre, né? Não aquela que o Kremlin quer impor para fiscalizar todo mundo. Acima de tudo, um cansaço público gigantesco e crescente com os custos humanos de uma guerra que parece não ter fim. Cada dia, mais pessoas voltam em caixões para a Rússia. O desespero da liderança russa é tão latente que alguns funcionários do Kremlin acreditam que o conflito se tornou uma armadilha sem solução aparente. Para tentar conter os danos antes que o regime desmorone, Putin espera desesperadamente encerrar o conflito até o final deste ano, e ele já disse para a elite. No entanto, o ditador exige condições específicas que permitam a Moscou apresentar o resultado interno como uma suposta vitória para a sua população alienada. Ou ele ganha o que ele quer, ou ele vai ter que inventar uma mentirinha para que o povo continue amando ele, porque já não ama mais. Mas só que tem um problema, né? Existe um impasse nas condições e a ameaça de nova mobilização. Ele pede coisas que são impossíveis de realizar. Ele quer a vitória no tapetão, na mesa. Mas não tem juiz que vai dar isso para ele, porque Zelensky e o povo ucraniano não vão aceitar. A grande obsessão de Vladimir Putin para tentar salvar o próprio pescoço, na minha opinião, gira em torno de duas metas centrais. A primeira é obter o controle total da região de Donbass, algo que o exército russo, em uma demonstração de incompetência militar chocante, não conseguiu em 10 anos, de mais de 10 anos, né, porque foi em 2014, já estamos em 2026, ou seja, em 12 anos, não conseguiu, nesse tempo de conflito armado, conquistar Donbass. Ele tem praticamente o que ele tinha quando entrou em 2014 e entrou de surpresa. A segunda meta é forçar um amplo acordo político com a Europa sobre questões de segurança internacional que consolidasse e legitimasse de forma efetiva as conquistas territoriais ilegais, obtidas pela Rússia através da força bruta. Ou seja, ele não quer só que a Ucrânia entregue para ele, ele quer que o Ocidente reconheça, não, isso aí é Rússia, não vamos mais mexer, a Ucrânia não tem mais direito, que a Europa também não vai fazer. Quem fará é o Donald Trump. Mas como a Europa não aceita e a Ucrânia não aceita, não vai haver acordo. O Trump já pressionou. Os últimos dias ele está tão ocupado com os ayatollahs que não fala mais. Mas ele estava pressionando para que o Zelensky entregasse, apesar da Constituição ucraniana dizer que não pode, mas que ele entregasse o Donbass.
A tensão sobre os prazos é tão evidente que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, veio a público apressadamente para negar de forma veemente que Putin tenha estipulado uma data limite específica para o fim dos combates. O que ele está dando é prazos para conquistar Donbass inteiro. Não tem funcionado. Os generais dele, as tropas dele não têm conseguido. A realidade, porém, é que o tempo está correndo contra os russos. Está correndo contra Vladimir Putin. Apesar de a Ucrânia também enfrentar desafios gigantescos para atingir os seus objetivos estratégicos de reconquistar a totalidade de suas terras e o processo de negociação mediado pelos Estados Unidos da América está em um impasse, a corda está apertando com muito mais força no pescoço de Moscou. Segundo um pesquisador sênior do prestigiado Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, Nigel Gould Davis. Esse instituto é de Londres. Ele emitiu um alerta contundente. Diz ele que, diante do atual nível de atrito e perdas sofridas, o Kremlin provavelmente será forçado, dentro do próximo ano, a anunciar uma nova e impopular onda de mobilização forçada de civis para conseguir manter minimamente a prontidão de combate do exército invasor, ou seja, prontidão de combate, porque tantas pessoas, um número muito grande, morreu e continua morrendo. Colocar milhares de jovens russos contra a vontade para morrer nos campos da Ucrânia seria o estupim definitivo para incendiar a revolta interna russa de vez. E eu concluo com isso, argumentando que o pânico nos bastidores do Kremlin e o rastro da destruição deixado pelos drones ucranianos provam que a máquina de guerra do ditador da Rússia está operando com prazo de validade vencido. A elite russa já sabe que a derrota é apenas uma questão de tempo e que o impasse atual é a antessala do colapso final do regime. Você que acompanha a nossa cobertura, quer ver a tirania russa reduzida a cinzas, acredita que uma nova mobilização forçada em Moscou será o gatilho para derrubar Vladimir Putin? Deixe seu comentário. E você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço a todos, deem um like e compartilhem com suas redes sociais, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.